Uma vez eu tive um sonho. Olá. Eu estava num lugar junto de outras pessoas e nesse lugar tinha um homem muito grande. Eu, junto dessas outras pessoas, éramos crianças perto desse grande homem. Ele aparentava ter uns 50, 60 anos de idade, cabelos brancos, barba também branca. Eu e as outras pequenas pessoas tínhamos como objetivo nessa brincadeira tentar derrubá-lo, tentar derrotá-lo. Semelhante àquelas histórias onde uma criança vai brincar com o pai de lutinha e tenta vencê-lo. Claramente, a criança não tem capacidade de vencer o adulto, e era assim que eu me sentia junto dos outros naquele sonho. Ele estava sentado numa cadeira enquanto a gente atirava alguns projéteis de brinquedo nele e ele simplesmente batia a mão e derrubava esses projéteis com total facilidade, enquanto ria da nossa tentativa em derrubá-lo. Até que eu cheguei para ele e falei: "Mas você sabe que a gente nunca vai conseguir te derrotar? Por que a gente está fazendo isso?" E aí ele ria e falava que dessa forma a gente se fortalecia também. E aí eu acordei e fui tentar interpretar o que esse sonho queria me dizer. Os sonhos são altamente simbólicos, não literais, e eles nos trazem reflexão, eles nos trazem algum ensinamento, mesmo que seja difícil de entender. A interpretação de um sonho nunca deve ser levada ao pé da letra de forma definitiva. Mas ainda assim a gente precisa tentar entendê-lo, porque os sonhos são a forma que o self, que o inconsciente, que o sagrado tenta se comunicar com a gente. Então eu acordei e fiquei pensando. A primeira impressão que eu tive do sonho foi de que aquilo tudo representava um símbolo onde aquele homem grande poderia ser visto como uma face do sagrado, um representante do sagrado. E eu, mais aquelas outras pessoas, tínhamos como objetivo tentar derrotá-lo. Mas não no sentido terrível, não no sentido destrutivo. Era mais um sentido lúdico mesmo, um sentido de brincadeira. Como eu disse, assim como uma criança tenta derrotar o pai numa brincadeira de lutinha. E aí uma das formas que eu encontrei de interpretar esse sonho foi de que aquele homem grande era o sagrado e que ele estava nos testando. Isso é uma questão que não serve apenas para mim, por isso que eu estou trazendo esse sonho aqui. Durante a nossa vida a gente vai passando por várias tentativas de acertos e erros, de vitórias e fracassos. De alguma forma a gente está tentando entender o que significa tudo isso que a gente vive. Até que ponto a gente é só levado, até que ponto a gente tem que fazer, até que ponto a gente tem que ganhar, até que ponto a gente vai só perder. Numa linguagem junguiana, por exemplo, o ego, que significa o eu, tem como objetivo fazer a reconexão com o self. Mas para o ego fazer a reconexão com o self, ele precisa passar pela jornada da alma, pelo processo de individuação. Esse processo de individuação vai representar a manifestação de questões na vida do ego, das quais ele precisa passar para poder chegar a quem ele é em potencial. Basicamente, esse é o processo de individuação. Ele é extremamente particular na vida de cada pessoa. E esse processo pode ser visto de uma forma onde o ego vai tentando derrotar esse self, ao mesmo tempo que naturalmente é impossível que o ego derrote o self. O que eu quero dizer? A nossa jornada é constituída de desafios e atritos. O atrito é necessário para o desenvolvimento de consciência. As coisas na vida não necessariamente são entregues na nossa mão. A não ser quando a gente é criança, né? Quando a gente ainda está aprendendo a falar, a escrever, a andar, a comer. Mas em determinado ponto da nossa vida, a gente precisa ir passando por esses testes. Onde a gente tem um sonho, a gente tenta segui-lo, onde nem sempre ele se realiza como a gente deseja. E isso tudo pode representar esse enfrentamento que a gente tem com esse grande homem. Não que o sagrado seja uma figura masculina ou feminina, mas de forma simbólica nos sonhos ele pode aparecer como uma figura onde o tamanho dele é muito maior do que o natural.
Quando a gente entra em contato com os deuses, por exemplo, com os orixás, eles se apresentam de uma forma onde o tamanho deles é muito maior do que o tamanho de um ser humano comum. Isso tudo pode ser visto como uma forma simbólica de que eles estão num patamar de consciência onde eles são grandes, onde eles são mais do que humanos. A conclusão que eu tive do sonho é: a gente vai tentando entender o sagrado, a gente vai tentando entender Deus, ao mesmo tempo que, sob a visão dele, que tudo entende, que é onipresente, que é onisciente, a gente está apenas brincando. A gente está apenas numa tentativa de acertos e erros, onde até que ponto alguma coisa deve ser condenada como errado e que não deve ser experimentado de jeito nenhum, ou até que ponto a gente tem liberdade para experimentar as coisas. Eu acho que esse sonho me veio num momento onde eu estava entendendo que, ao mesmo tempo que eu posso construir a minha vida, eu tenho que reconhecer também o meu tamanho diante da grandeza da vida. E claramente isso não serve só para mim. Durante o nosso caminho a gente vai percebendo a necessidade da gente encontrar a nossa grandeza dentro da nossa pequenez. É tudo sempre paradoxal. Você é grande em relação a algumas coisas, mas é pequeno em relação a outras. Você pode ser grande em relação ao seu nível de consciência, em relação e em comparação a outras pessoas, mas da mesma forma você pode ser muito pequeno em relação e em comparação a outras pessoas, de acordo com seu nível de consciência. E aí no fim do sonho, aquele grande homem que parecia ser o ápice de tudo, chegou para mim e disse que um dia ele também teve um mestre e que o tratou da mesma forma que ele estava nos tratando. Ali eu tive uma certa contemplação do que ele me dizia, porque quando você imagina uma figura hierarquicamente superior, sagrada, geralmente ele já se encontra num patamar máximo. Mas depois daquela fala eu entendi que mesmo dentro da espiritualidade existem hierarquias. Então quando você considera algo sagrado, existe algo mais sagrado que aquele sagrado. Não necessariamente melhor, mas hierarquicamente superior e mais avançado. E isso mostra que a escada evolutiva do ser humano, da nossa consciência, da nossa luz, ela acaba por ser interminável. Isso vai nos levando mais uma vez para aquela conclusão que eu tive de que a gente sempre terá algo a compartilhar, a gente sempre terá algo a aprender, e a gente está num caminho evolutivo onde a gente não pode se dar como vencido. A gente não pode se colocar como já zerei a vida, já entendi tudo, já concluí a missão, agora eu só posso esperar tudo acabar porque eu já concluí o que eu tinha que concluir. É tudo muito grande para a gente ter essa definição. Enfim, esses dias eu andei pensando em como continuar, no que falar, porque quando a gente vai falar de astrologia, a gente vai falar da vida. E se é para falar da vida, eu só tenho uma vida e eu só posso falar da minha e das experiências que eu tenho. Então eu vou juntar alguns pontos aqui e de vez em quando eu apareço para falar mais um pouco das minhas experiências. Isso pode agregar na reflexão e na construção da imaginação de quem me assiste. Até logo.